Glória a Deus, bênção, né? Alabastro é uma bênção para a igreja do Senhor. Através dessa oferta, muitas famílias, muitas pessoas têm encontrado um ensino cristão, uma igreja como um lar e um lugar para adorar ao Senhor. Eu queria falar hoje de um trecho precioso da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Se você puder aí abrir a palavra comigo, né? Em Mateus, capítulo 5, e nós juntos adorarmos o Senhor. E eu queria deixar essa palavra preciosa. É o sermão da montanha, né? Que fala sobre as bem-aventuranças. Então, que você possa abrir essa palavra de Deus aí, Mateus capítulo 5, nós vamos ler do 1 até o verso 12. O 1 até o verso 12. Todos encontraram? Benção. Vamos juntos. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Deus maravilhoso, Pai, queremos nessa hora especial pedir que de forma preciosa o Senhor possa falar ao nosso coração, através das bem-aventuranças, uma mensagem de Jesus no Sermão do Monte, Pai. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos ajude a entender o quanto é bom chorar, o quanto é bom ser uma pessoa mansa e agradável, o quanto é bom ter sede de justiça, o quanto é bom agir com os outros como o Senhor age conosco, com misericórdia, o quanto é bom deixar o nosso coração limpo. Ó Deus maravilhoso, vem com o teu Espírito e toca o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui é interessante, né? Estão contidas essas mensagens no Sermão do Monte, que são 3 capítulos do Evangelho de Mateus, em que Jesus traz uma palavra para uma multidão, né? Jesus tinha esses meios de falar e as pessoas ouvirem, às vezes em cima de um barco, projetando a sua voz, e o oceano ali, ou o mar, trazendo ali a sua voz a um alcance ainda maior, né? Num monte também, podendo falar para uma multidão de pessoas, e as pessoas ouvindo a sua voz, e ele abrindo a sua boca, os ensinava, fala o verso 2, né? Essa extensão de cura, de comissão, de o agir de Deus
Através simplesmente da voz de alguém que ensina como um mestre. Como era chamado? Os seus alunos foram chamados depois de discípulos. Mas ele era para ele como um mestre. As pessoas naquele período chamado de plenitude dos tempos, elas procuravam pessoas para mentorear, para ensiná-las. E era comum abandonar tudo para seguir alguém que trazia uma voz de alento, uma voz de esperança aos seus corações, aos seus corações. E ali estava Jesus falando desse sermão. O Sermão da Montanha, Jesus delineia os atributos primários das pessoas que recebem a regra do reino de Deus. E ele traz aqui, é interessante, 9 referências desses atributos. E olha que coisa maravilhosa. Há 9 referências diretas ao reino, pedindo humildade, o verso 3, pobres de espírito, disposição para sofrer perseguição, o verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, atenção sincera aos mandamentos de Deus, o verso 19, qualquer um, pois, que violar desses menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Recusa em substituir comportamento genuinamente correto por uma falsa piedade, o verso 20. Porque vos digo que a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pessoas que às vezes querem lubridiar, pessoas que às vezes querem colocar uma máscara, sendo íntegro, sendo justo, mas por trás daquela posição fazem maldades e praticam maldades. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. E aqui ele fala também prioridade para valores espirituais sobre os valores materiais. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Outra coisa, uma vida de preces. Capítulo 6, do verso 10 ao verso 13, fala da oração, né? De esmolas, de oração, de jejum. Sabendo aquilo que a sua mão esquerda faz, a sua direita não deve saber. Quando você faz jejum, você não precisa mostrar para os outros que você está fraco. Nossa, eu estou jejuando. Não, jejum é para edificar a sua vida. Não é para você mostrar para os outros o que você está fazendo ou não. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto e ora. Ninguém precisa saber que você está orando. Sabe? Características de uma vida cristã. De uma vida cristã comprometida. Outra coisa, acima de tudo, reconhecer a autoridade do Senhor ao obedecer à vontade de Deus. Mateus 7,21. Olha o que fala. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não basta eu falar da boca para fora. Tem gente que na frente de todo mundo, ou tem gente que nos lugares, ou tem gente que quando o chefe chega, o Senhor chega, né, a autoridade chega, ele se posta, se posiciona, faz tudo, aparece. Mas fora, não segue a regra nenhuma. Quando o Senhor não está, entre aspas, né? Porque Deus está em todos os lugares. O próprio Salmo fala, para onde eu irei para esconder da tua face?
Então tem pessoas que muitas vezes falam só da boca para fora, Senhor, Senhor, mas não segue a sua lei. Quem vai entrar no reino dos céus é quem segue a palavra de Deus, quem segue a vontade de Deus, quem segue os caminhos de Deus, quem segue a Jesus, quem segue a Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui não é valorizar, né, aquele que não tem nada, mas é valorizar a humildade de uma pessoa. Aquela pessoa humilde que chega diante do Senhor. Bem-aventurado essa pessoa que não chega orgulhosa, que não chega altiva, que não chega, né, se colocando como superior, mas alguém que se humilha na presença de Deus. São aqueles que reconhecem a sua própria pobreza espiritual e, deixando de lado toda a autodependência, procuram a graça em Deus. Essas são as pessoas pobres de espírito, deixando de lado, né, toda a sua autodependência, procuram a graça de Deus e reconhecem a sua pobreza espiritual. Aquele que reconhece que é frágil, aquele que reconhece que é fraco, aquele que reconhece que é pecador, reconhece. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que choram não necessariamente são pessoas consternadas, mas os que passam pelo pesar do arrependimento. Aqui o choro é no sentido, aquele que tem o coração quebrantado, aquele que se arrepende, aquele que já praticou coisas horríveis, mas se arrependeu, não quer mais fazer o mal, quer viver uma vida ao lado de Jesus, sabe? Como o ladrão da cruz que estava lá ao lado de Cristo, era um pecador, mas reconheceu o senhorio do Senhor, como alguém que genuinamente se arrepende numa prisão e muda de vida totalmente. Muda de vida. E isso é uma coisa que nos dias atuais é importante. Porque tem muita gente hoje em dia que não se converteu genuinamente, que usa do mundo evangélico como palanque, que usa do mundo evangélico como um modo de falar, eu sou bem de vida, que usa do mundo evangélico um meio para alcançar o que deseja, mas nunca se converteu genuinamente. Aqui fala bem-aventurados que choram, bem-aventurados que se arrependem, porque encontrarão a graça de Deus. Bem-aventurados mansos. Ser manso não conota uma fraqueza. Ser manso não quer dizer ser fraco, mas sim uma energia controlada. A palavra contém ideias de humildade e autodisciplina, porque eles herdarão a terra. Ser manso não é aquele que não deseja justiça, que não é o que é certo, mas é aquele que não revida com o mal, é aquele que sabe controlar a sua força. Não gasta a sua força nisso. A vingança pertence ao Senhor. Você não precisa retrucar o mal com o mal. Você não precisa destruir a reputação dessa pessoa só porque ele destruiu a sua. Você não precisa encontrar meios para praticar a maldade para essa ou aquela pessoa só porque ele pisou na bola com você. Controla a sua força. Tenha autodisciplina. Seja manso. Saiba perdoar.
Saiba, ser manso não é frágil, não é tonto, não é alguém que está disposto a sofrer diversas vezes a mesma traição. Ser manso não é isso, mas é alguém que sabe virar a página, sabe viver uma vida disciplinada, sabe controlar para não sofrer consequências piores na sua vida. Sabe? Ser manso é alguém que tem humildade e autodisciplina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Serão fartos. Ser farto. Aquele que busca a justiça, aquele que busca a verdade, aquele que busca o que é certo, vai chegar o tempo em que Deus vai derramar e vai mostrar para essas pessoas a verdade, a justiça. Serão fartos, mas não é com as suas mãos que a justiça precisa ser feita, não é com a sua raiva que a justiça precisa ser feita, sabe? Não é com a sua gritaria que a justiça precisa ser feita, mas é no poder de Deus, na graça de Jesus, na verdade, como diz o próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aprender a retribuir aos outros aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. Todos os dias, diz a palavra de Deus, Deus renova a sua misericórdia sobre nós. Todos os dias. O nosso caminho era o inferno, o nosso caminho era o lugar de perdição, mas Deus derramou misericórdia sobre nós. A gente também deve ser misericordioso, misericordioso com quem nos deve, misericordioso com quem precisa muitas vezes da nossa atenção. Pô, mãe, pastor, o cara só faz mal para todo mundo e eu vou perder meu tempo com esse cara. Não, você não vai perder seu tempo com esse cara. Você vai dar do seu tempo para ele, para que ele possa dar tempo para Deus. Sabe? Às vezes é um ato de misericórdia, porque Deus deu tempo para você. Deus teve misericórdia de você. Mesmo quando você se esqueceu de Deus, mesmo quando você andou por caminhos tortuosos, mesmo quando você andou longe dos caminhos do Senhor, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua vida. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É importante nós entendermos isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Lá em Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É importante a gente entender isso, sabe? É através de uma vida santa. Ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus é pacificador supremo e os seus filhos devem seguir o seu exemplo. Deus é o pacificador, Ele é o príncipe da paz. O desejo do Senhor é a paz. Nós devemos seguir o seu exemplo. Exemplo nos relacionamentos, exemplo na compaixão, exemplo numa vida cheia de graça.
sabe? Buscar isso que é puro, que é sem mancha, que é imaculado. Buscar uma limpeza, tanto física quanto espiritual das nossas vidas. Não deixar o pecado, guerra, a corrupção. O pecado macula e corrompe, mas o sangue de Jesus tira toda a mancha da nossa vida. E é importante nós entendermos isso. E por último, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A causa da perseguição é lealdade e honestidade ao Senhor. Tem vezes que a gente não vai entender por que nos persegue, mas é porque nós levamos o nome de Cristo. E nisso estejais alegres, que grande é o seu galardão. Grande é o seu galardão nos céus. Porque foram assim que perseguiram os profetas, os apóstolos, os líderes religiosos, aqueles que serviram a Cristo nos séculos e séculos. Que você seja um bem-aventurado. Esse é o desejo do meu coração ao ministrar essa mensagem para você. Seja bem-aventurado. Busque as bem-aventuranças. Busque essas beatitudes. Da onde vem a palavra beato? Pessoa bem-aventurada. Busque ser uma pessoa que busca o reino dos céus. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela Tua presença santa. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a buscar essas bem-aventuranças na nossa vida, Pai. Se tem algo que nós precisamos melhorar, se tem algo que nós precisamos ser lembrados, lembra-nos, Senhor, com a Tua palavra santa e forma o nosso caráter espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração limpo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pacificadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes de espírito. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos a misericórdia. E ajuda-nos, Senhor, de maneira poderosa, a nos fortalecermos diante da perseguição. Em nome de Jesus. Amém.